Vamos conversar então com um cidadão que é o Relações Públicas do Corpo de Bombeiros do Piauí, que é o Major Egídio. Bom dia, Major. Tudo bem? Bom dia. Como está você, Mercê? Está bem? Para começar a conversa, um presente para você. Um livro com Teresina, são 50 anos das minhas reinações aqui nesta cidade. Vamos lá. Para começar do começo mesmo. Em 1909 ou 10, se não me trai a memória, o Monteiro Lobato, que era herdeiro de uma fazenda belíssima no interior de São Paulo, teve a fazenda literalmente destruída porque um vizinho tocou fogo numa roça, numa queimada, o fogo passou para a propriedade do Monteiro Lobato e a fazenda do Monteiro virou pó, virou cinza. E o Monteiro poderia ter processado o vizinho, ter feito uma série de coisas. O Monteiro escreveu um artigo chamado A Grande Praga e publicou isso no jornal São Paulo, Estadão. Resultado, esse artigo teve tamanha repercussão que acabou lançando o Monteiro Lobato como escritor. Então, meu querido Egídio, entre a grande praga do Monteiro Lobato e a praga de hoje, quais são os progressos, se é que houve, ou a situação está um pouco pior? Professor, nós vivemos em um estado com dois períodos bem claros, um chuvoso e um seco, e isto é bem definido, como é bem definido também o comportamento das pessoas em relação à questão do uso do fogo. Não está muito diferente do que foi posto por Monteiro Lobato para o que nós enfrentamos hoje. É verdade que as elevadas temperaturas, a baixa umidade do ar, contribuem para o surgimento dessas ocorrências de incêndio, mas as pessoas também com o seu comportamento em utilizar o fogo como mecanismo de limpeza, principalmente, terminam permitindo que tenhamos números alarmantes de fogo, seja em terreno baldio, seja fogo em vegetação nesse período do ano. Então, nós enfrentamos, a grande dificuldade é convencermos as pessoas a abdicarem, a não utilizarem o fogo, principalmente como mecanismo de limpeza. Sabemos que a fonte não é só a limpeza, seja a retirada de uma colmeia de abelha, seja a queimada da roça, e sendo realizado este comportamento sem o devido cuidado, termina fugindo ao controle e trazendo os mais diversos danos. Aumento da temperatura, piora na qualidade do ar, danos materiais, porque fazendas, casas terminam sendo atingidas por estas ocorrências. Muita gente pensa que tudo isso se concentra somente no BR-Obró, mas na realidade nós vivemos uma situação em que o número de ocorrências elas se acentuam a partir de julho, agosto, e no BR-Obró nós temos um pico estabilizado, setembro, outubro, novembro, com a possibilidade de queda em dezembro. Temos trabalhado de forma muito intensa, principalmente neste apelo à população, para que eles nos atendam, evitando essa utilização do fogo. E quando este fogo for imprescindível, que ele seja utilizado apenas no início da manhã ou no final da tarde, porque são os horários de mais fácil controle. Tanto é que o Corpo de Bombeiros, mesmo diante de um esforço muito grande de seu efetivo, de seu comando, de seus integrantes, aumentando consideravelmente seu efetivo neste período, aumentando como as pessoas, ao invés de tirarem folga, tiram o plantão, ao invés da folga normal, vem para o plantão. Mesmo a gente aumentando esse número de guarnições para atender as ocorrências, hora por outra, eventualmente, ocorrências ainda deixam de ser atendidas, porque naquele horário de pico, entre as 13 e as 14 horas, termina não tendo como atender todas as solicitações. No ano passado, ou atrasado, passado. Teresina foi cercada por incêndios com consequências terríveis. E uma coisa curiosa, boa parte desses incêndios, é preciso que se diga, são criminosos mesmos. Alguns são a desatenção. A bagana do cigarro atirada aleatoriamente, o vidro que porventura, não é o Major? Fique um pedaço de vidro que porventura seja jogado no lixo, de repente com a incidência do sol isso pode provocar, pode ser um foco. Mas há incêndios que são provocados de forma criminosa.
à beira dos 2 rios, para ficar citando aqui, tem bambus. Tanto aqui no Puti, não é, como no Parnaíba. Aqueles incêndios nos bambuzais são criminosos, não é, Major? Não tem como, não tem outra explicação. Porque, embora esses fatores que o senhor elencou possam também determinar, mas são situações mais raras. A principal situação é a incidência do comportamento humano. As pessoas querendo queimar folhas secas, resto de lixo, e aí termina fugindo ao controle e o Corpo de Bombeiros tendo que fazer uma intervenção para poder controlar e extinguir. No caso do interior, onde normalmente não existe guarnição, não existe o Corpo de Bombeiro como instituição, como é que se combate esse incêndio? A Polícia Militar, quem é que faz esse trabalho? Defesa Civil, como é que é feito, o Major? O senhor toca num ponto extremamente importante. Nós só temos Corpo de Bombeiros em 4 regiões. É muito pouco, né? Parnaíba, muito pouco. Muito pouco. Parte de nossa população termina por não ser atendida com essa prestação do serviço do Corpo de Bombeiros. Então, Corpo de Bombeiro presente nas principais cidades, Parnaíba, Teresina, Picos e Floriano. O que não quer dizer que atenda só essa cidade, atende toda a região. Mas essa região sul termina não sendo atendida. Uma área enorme, olha que de Floriano lá para Cristalândia, nós temos aí uma área considerável, chão, considerável. Quando são ocorrências mais graves, como um vazamento de combustível de um produto químico, eles terminam esperando o Corpo de Bombeiros chegar para fazer a devida intervenção. Este ano, a Secretaria do Meio Ambiente conseguiu formar brigadas na região dos Cerrados, o que tem contribuído também para o enfrentamento dessas ocorrências. Então, existem brigadas em Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Palmeira do Piauí. No entanto, há realmente uma região que termina ficando sem esse atendimento do Corpo de Bombeiros. Pois que o Major falou a respeito da queimada das roças. Eu sou filho de camponês. Meu pai passou a vida inteira trabalhando numa propriedade no sertão do Caracol, uns 100 hectares, uma propriedade muito pequena. Quando meu pai parou de trabalhar, aos 75 anos, ficou cego, a terra dele continuava, metade da propriedade estava preservada e a metade que ele usava como roça não se transformara em capoeira. Meu pai nunca queimou uma área imensa. Ele juntava, ele derrubava, juntava tudo em pequenas, que eles chamavam de moitas, e queimava aquilo sem danificar a terra, sem comprometer, sem pôr em perigo a vida de ninguém, não é? É o que a gente chama de moitas, também coivaras, né? Sim, que a gente dizia em coivará, não é? Pequenas porções que você pode controlar, que permite o controle. A grande jogada até, cientificamente falando, a diferença de um fogo para um incêndio está exatamente na possibilidade do controle do ser humano. Exatamente. Que às vezes as pessoas não sabem bem a diferença. Então, fogo é tudo aquilo que está sob o controle. Incêndios são aqueles que não estão mais sob o controle do ser humano e precisa. Meu pai nunca fazia isso, nunca houve não me lembro de um único incidente e que pudesse comprometer. Ainda assim, o cuidado que ele tinha, sempre muito pequenas, coisas localizadas, e aí aquela cinza, ele aproveitava para plantar ali uma semente de abóbora, uma coisa assim, porque ficava mais fértil em razão da cinza. Nunca eu presenciei um incêndio na minha região. E algumas pessoas, alguns vizinhos, queimavam áreas enormes, e invariavelmente, aquela outra história de queimarem a região que tem o capim de burro, para aquele brote com as primeiras chuvas, aquilo é uma coisa terrível, não é, Major? É outra realidade. Os caçadores, e vaqueiros. Todos esses pontos que o senhor coloca com propriedade, né? Então, ainda enfrentamos o problema de pessoas que ateiam fogo na esperança de quando começar o período chuvoso, aquele pasto, como se diz, possa sair com mais força. Né? Isso é uma loucura, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. Porque foge ao controle, né? Sempre. Nós temos aí um crime, nós temos um dano ambiental incalculável, vislumbrando uma possibilidade mínima que é essa vegetação que venha a sair para servir como pasto. Então, nós temos que melhorar o nosso comportamento em relação ao uso do fogo, até mesmo para melhorar a nossa qualidade de vida. Aqui em Teresina, ainda existe muito terreno baldio. A fiscalização da própria prefeitura é muito precária.
Então o camarada tem um terreno que está valorizado numa área específica e ele fica aguardando o momento em que aquilo se torne um negócio mais rentável. Nesse ínter ele não limpa o terreno. A consequência é que isso pode ter um custo. Inclusive, isso é um crime bastante grave, não é? Por favor, Major, explique isso aí. Hoje a Prefeitura, vislumbrando que boa parte das ocorrências de fogo em terreno baldio tem origem na ação humana como mecanismo de limpeza, muda de postura para esse ano de 2017 e passa a multar, né, quem adota esse comportamento. Na realidade, o que nós temos agora em 2017, muito por conta do que aconteceu em 2016, o Ministério Público, numa atuação brilhante, reunindo os órgãos para discutirmos todas essas questões. Então, nós temos aí vários órgãos interagindo, atuando para minimizar o impacto desses incêndios. A Secretaria de Desenvolvimento Rural do município fornece ao Corpo de Bombeiros quais são os poços que podem ser utilizados como abastecimento. Defesa Civil Municipal atuando numa campanha de palestras e vislumbrando a prevenção. Defesa Civil Estadual fornecendo carros-pipas para que, quando a água do carro de incêndio vir a se exaurir, possa fazer um abastecimento imediato no mesmo local. Então, uma série de ações para que nossa população não sinta de forma tão intensa os impactos dos incêndios como aconteceu em 2016. No entanto, pelas características que eu já elenquei, temperaturas elevadas, vegetação seca, baixa umidade, uma vegetação que tem proliferado muito rapidamente na margem das estradas, é esse capim. Sim. Esse capim utilizado na pecuária. Queima muito facilmente. Até uma faísca da descarga de um caminhão pode ser suficiente. Pode ser suficiente. Então, é uma transformação que se processou nas margens de nossas BRs. E queimando a margem da BR e a propriedade não tendo um acero, podemos ter aí uma ocorrência de grandes proporções. Major, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. E quando precisar, conte conosco.